Vamos todos agora sentar numa posição confortável, iniciar uma respiração mais profunda e esquecer, pelo menos por agora, os nossos problemas diários, todas as questões que nos afligem. Vamos entender nessa palestra o valor das dificuldades, o valor dos problemas, mas nesse momento agora é de sintonia. Vamos sintonizar e nos abrir para os amigos espirituais que nesse momento estão aqui presentes e eles vão intuir o nosso palestrante e que o palestrante consiga passar as informações de uma forma leve e que todos consigam entender, tirar proveito dessa palestra. Agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade de estudo, que sabemos que com o estudo nós evoluímos. Com o conhecimento nós evoluímos. Agradecemos por essa oportunidade de vida, essa oportunidade de aos poucos reconhecer aquilo que não somos tão bons ainda. E esse reconhecimento, ele vem com o conhecimento e também o autoconhecimento. Que essa palestra seja um momento iluminado, seja um momento de luz para todos nós. Que assim seja. Obrigado, Aldomar. Obrigado, Adriano, por cantar a música. Boa noite a todos. Que bom poder revê-los depois de uns dias, né, de longe dos nossos estudos. Então, hoje, nós estamos dando continuidade ao estudo do Atos dos Apóstolos, capítulo 20, cujo tema da nossa palestra hoje, embasado nos acontecimentos que se passam neste capítulo, que é para que a gente possa entender o valor das dificuldades em nossa vida. Eu não vou ler textualmente o capítulo, mas vou contar o que se passa nele e depois daí a gente parte para o nosso compartilhamento de conhecimento, né, de vocês e de mim. Bem, esse capítulo, ele começa aí com Paulo, mais uma vez, né, iniciando mais uma das suas viagens evangélicas, vamos assim dizer, né, suas viagens de pregação, e ele ficou ali numa reunião durante uns 3 meses, depois ele parte, né, para outro local. E ele leva ali, né, uma porção de gente com ele, né, ele vai formando outros discípulos ao longo desse tempo, porque ele já começa a perceber que a sua missão, ela vai se findar em pouco tempo, né, então ele precisa já de começar a formar os novos e novos Paulos, para que continue o trabalho que o mestre nos incumbiu. Depois ele viaja aí depois dessa viagem,
ele volta ali para uma cidade chamada Troade, e eles passam ali mais alguns dias, porque Paulo, ele tinha, na verdade, quando ele partiu em sua viagem, ele já tinha o seu destino final, que ele queria voltar para Jerusalém, antes da festa do Pentecostes, que a gente já viu a festa de Pentecostes logo no início dos capítulos do Atos dos Apóstolos. E existe uma passagem que eu acho que talvez seja mais marcante no capítulo 20, que é em uma pregação, né, um moço, durante essa pregação de Paulo, ele cai lá do segundo, terceiro andar, e cada Bíblia vai falar de um andar diferente, mas o fato é que ele dorme e cai. E aí todo mundo acha que ele estava morto. Paulo vai ao encontro dele, e depois Paulo continua a sua pregação, né, nesse local, e até o dia raiar. Depois ele vai novamente seguir a sua viagem, e ele manda uma turma aí de barco, e ele vai andando aí a pé e pregando, porque ele já, acredito eu, que ele já pressentia que ele não voltaria mais a essas terras, então ele já queria deixar a sua missão já encaminhada, né? Tem uma cidade chamada Mileto, ele conclama, né, os presbíteros da igreja de Éfeso, né, para que se encontrem com ele, e ali faz um discurso muito emocionante, que depois, quando eu voltar falando, eu vou ler trechos, né, desse discurso dele, e depois, finalmente, ele vai, né, de volta para Jerusalém, e aí ele fala, né, que ele, obedecendo ao Espírito Santo, sem saber o que vai ocorrer com ele, então a gente tem mais uma vez Paulo falando sobre o Espírito Santo, e eu tenho certeza que já nessa adiantada do nosso estudo, nós sabemos que o advento do Espírito Santo nada mais é do que aquele agrupamento de espíritos que estavam ali auxiliando Paulo e todos os seus discípulos, coordenados por Jesus, né, já não mais, como a gente viu na ascensão de Jesus, Jesus já comanda, né, todos esses. Sem querer. Comanda essa legião de espíritos para que possa auxiliar não só Paulo naquela missão, mas todos os seus discípulos e toda a sua jornada. Então, que a gente, talvez, acho que um dos grandes ensinamentos, ao terminar esse estudo de Paulo sobre a visão espírita, que a gente possa entender que o Espírito Santo não é apenas um espírito, mas um corpo de espíritos, né? Eu acho que isso precisa deixar muito bem vivido nessa visão hoje que nós temos sobre a prática espírita. Então, assim como na fraternidade, não é só um espírito, né? A gente vê, nós temos um espírito homenageado, né? Que leva o nome, né? Dr. Bezerra, mas não é só Dr. Bezerra, é um agrupamento de espíritos que agem em seu nome e que nos traz tanto auxílio que todos nós que estamos aqui nessa sala virtual hoje já podemos experimentar das benesses, das maravilhas que acontecem ali dentro de nossa casa. Cadê aqui que eu perdi o texto? Bem, e aí ele faz um discurso, já o discurso de despedida, e volta, portanto, né, a sua viagem para que possa chegar a Jerusalém. Então, essa é a tônica, né, desse capítulo. Nós temos aí, e quando eu li, eu separei alguns trechos que me chamaram a atenção e eu gostaria de compartilhar com vocês e gostariam que vocês também, se tivesse outros, quem teve a oportunidade de ler antes, quem tem a oportunidade de estar aí, se tiver no computador, né, entrar lá no Google e ler o Atos 20, ou no celular, enfim, ou pegar a Bíblia, se tiver algum outro trecho que eu não marquei, mas que quiserem perguntar, sinta-se à vontade. Então, nessa missão, e aí, por que eu pedi para cantar a música 64, né, onde começa, né, que nós queremos agradecer o trabalho redentor que nos envia, e nós vemos aí, durante todo este livro do Atos,
Porque se tem uma coisa que esse povo fez para chuchu, foi trabalhar, né? Eles eram incansáveis no trabalho. E tem uma parte, que aí, tá, acho que no versículo 2 ou 3, ele fala o seguinte, que ele ficou ali em Acaia, eu acho que era uma província de Acaia, onde Paulo ficou ali 3 meses trabalhando. E quando ele já estava pronto para ir para a província da Síria, soube que judeus estavam fazendo planos contra ele. Então ele resolveu voltar para a Macedônia. Quando eu li esse trecho, e a gente fala, né, e a gente vê aí durante todo esse trajeto, sempre tem, aliás, se a gente pegar desde Jesus, né, sempre tinha alguém armando uma arapuca para Jesus, e depois todo mundo sempre armava uma arapuca para os seus discípulos, e Paulo não se furtou de passar por isso. Mas quando eu vi isso, e a gente no trabalho, no nosso dia a dia, me lembrou de um texto de Jesus, que ele fala lá em Mateus, deixa eu ver se eu estou falando certo, acho que é em Mateus 10:16, ele fala assim, ó, eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então, nós estamos vendo aí nos Atos, parece que Jesus já pressentia o que todos os seus sucessores iriam passar, e nós vamos ver que parece que Paulo ouviu isso da própria boca de Jesus, que na frente ele acaba falando um texto muito parecido, eu vou ler, mas que me chamou a atenção e que nós precisamos hoje, como em 2 momentos, todos que estão aqui hoje frequentam a fraternidade e, de alguma forma, sendo médium da casa ou sendo colaborador da casa, todos nós trabalhamos. Como assim? Os médios da casa trabalham, né, dentro dos nossos trabalhos, seja aqui nas palestras, seja nos nossos eventos, mas quem não é médium da casa também nos auxiliam no trabalho do desenvolvimento dos nossos trabalhos sociais. Então, estamos todos servindo ao trabalho do Mestre Jesus. E neste trabalho vai acontecer o desafio, vai acontecer aqueles eventos para que a gente não trabalhe, que a gente não saia. E que muitas vezes, durante esse trajeto, nós precisamos lembrar dessa passagem de Jesus, assim como Paulo fez, de que a gente precisa ser prudente como uma serpente. Por quê? Nós estamos no meio de muitos que não querem que o progresso, e aí muitas vezes o nosso progresso, e por que eu falo nosso progresso? Porque a gente está falando de trabalho. E um trabalho, ele é tão importante na nossa evolução, que ele merece, ou mereceu, né, um capítulo, que é o capítulo 3 do Livro dos Espíritos, onde que fala, né, das leis morais, que é a lei do trabalho. Então, o trabalho, ele impõe um homem não só um processo de expiação, mas também, ao mesmo tempo, de evolução, porque ele instiga a gente ao nosso aperfeiçoamento intelectual. Então, assim, para a gente ver a importância que tem do trabalho. E esse trabalho que todos nós fazemos, ele faz a diferença na vida das pessoas e, principalmente, aí nós precisamos lembrar também um conceito espírita, de que por que nós encarnamos? Nós encarnamos para a nossa melhoria, para que nós possamos evoluir, a individualidade de cada um que está aqui. E, para isso, para a nossa evolução, nós precisamos também trabalhar e nos colocar ao auxílio de outros irmãos. Por isso que o trabalho tem o seu papel fundamental dentro da lei moral. Então, depois eu convido a todos a revisitar esse capítulo lá no Livro dos Espíritos, para a gente poder lembrar o valor disso que nós fazemos atualmente. Então, que a gente possa sermos prudentes como as serpentes, para que a gente não caia em determinadas ciladas
que as coisas possam vir a acontecer, e muitas vezes são ciladas criadas por nós mesmos para que possam e que vão impedir esse aperfeiçoamento. Então, a gente já vê hoje aí, muito conhecido, talvez tenha aqui, nós temos Suzana, que é psicóloga, nós temos mais Marília aí, que estuda bastante essas coisas aí da mente, nós temos ali um botão de autossabotagem muito grande. Então, nós precisamos de sermos prudentes como a serpente para nos policiarmos a respeito desses mecanismos que vão nos impedir de colocar o nosso trabalho em dia, que nos impedir de, né, assim como os judeus queriam armar as presepadas lá para Jesus, muitas vezes a gente mesmo arma para a gente, para que a gente não se permita colocar em trabalho, em auxílio ao próximo. Seguindo adiante, né, nós temos aí, nessa viagem, e aí passa aí esse episódio que é tão famoso nesse ato, né, nesse capítulo, que é quando Paulo volta, e aí começa aí no capítulo 7, né, diz assim, ó, no sábado à noite, né, nós nos reunimos aí, né, todos que estavam ali com os irmãos, para partir o pão. E Paulo, nessa reunião onde estava todo mundo, continuou falando, então a gente já sabe que Paulo, ele aproveitou cada minuto da sua missão, da sua vida, para se doar à propagação dos ensinamentos de Jesus. Então, Paulo, neste episódio, ele se integra tanto, se entrega, né, porque ele fala aí até meia-noite. Mas, poxa, mas por que Paulo vai falar até meia-noite? Porque ele tinha uma plateia ávida de pessoas querendo obter aí o conhecimento acerca de Jesus. Nós vimos na palestra passada, que aconteceu lá no Atos 19, que acho que foi Jeane que falou, né? Aconteceram alguns eventos que vieram ali propagando, já vi, Jeane, que já vieram ali propagando, então Jesus estava virando ali, peço licença ele para usar essas palavras, mas estava virando um verdadeiro popstar, então todo mundo queria ter contato. Então tinha-se uma multidão ávida e Paulo não se furtou por isso e continuou ali a sua pregação. E aí, no meio desse episódio, o que acontece? Um jovem de nome Eutico estava lá sentado numa janela. E como Paulo já estava ali um tempo falando, e o que ele fez? Esse moço caiu no sono, né? E de repente ele caiu da janela. Então todo mundo achou que ele estava aqui, ele tinha morrido. Então Paulo parou a sua pregação, foi lá, abraçou o sujeito, né? E falou assim, não precisa se assustar, a alma dele ainda está nesse corpo, né? Então mais um ensinamento, né, que nós temos da visão espírita, porque a gente só tem uma morte completa depois que o espírito ele deixa completamente as ligações com o seu corpo material, né, com o seu veículo de manifestação no plano físico. Então, não era o caso desse jovem. Então, ali, Paulo deve ter feito aí a minha interpretação, né, deve ter feito, né, como disse a minha esposa, né, fez lá deu uma ligação direta nele lá e ele conseguiu restaurar a sua né, voltar a sua, né, quando a gente passa assim, sei lá, desmaia, né, a gente perde a cor, né, talvez ele voltou a cor dele, né, o sangue voltou a circular e todo mundo feliz e depois levaram ele para casa. E nessa interpretação das dificuldades que Paulo enfrentava e sobre esse sono que esse irmão teve, eu fiquei pensando, mas antes de entrar nisso, eu vou deixar a Jeane fazer a pergunta ali, para depois eu continuo, para talvez não cortar o raciocínio. Então, a gente tem algumas perguntas. Tá? Então tá bom, vamos lá. Vamos lá. Você colocou a questão, né, você falou de autossabotar. A pergunta é o seguinte, será que realmente nós nos autossabotamos ou acreditamos que o que estamos fazendo de errado é o certo ou que pelo menos vai dar certo? Faz como que é o negócio? Um trava-língua nesse negócio aí, né? Não, assim, deixa eu tentar. É que
será que a gente faz autossabotagem mesmo? A gente está querendo fazer algo para atrapalhar o nosso caminho, ou a gente acredita que o que a gente está fazendo é o certo ou que vai dar certo? Eu acho que tem as duas coisas, sabe? Porque, assim, aí eu peço ajuda das... Não vou falar que não são universitárias, porque já são formadas catedráticas, então, se elas quiserem colaborar aí com a minha, com o meu simples saber, mas eu acredito que a autossabotagem, ela acontece num nível inconsciente, a gente não tem muita consciência daquele mecanismo em funcionamento. E muitas vezes a gente está, então, ou seja, a gente está aí nós temos ali sei lá, o Enderson não está aqui hoje, né, para poder ser meu auxiliar técnico de linguagens informáticas, mas nós temos ali em nossa mente um software rodando, né, a nível, né, uma camada ali oculta, e se esse software não estiver bem programado, a gente vai entrar nessa questão da autossabotagem. Então, isso é um evento que é amplamente estudado hoje pelas ciências da mente, é fato que realmente acontece. Então, se a gente, aí posso até puxar um outro ensinamento de Cristo, né, que é orar e vigiar. Então, se a gente ser esperto como a serpente, né, e está ali vigiando, a gente vai ver que vai acontecer alguns eventos que a gente vai conseguir identificar esse processo de autossabotagem. E muitas vezes a gente vê esse processo acontecer quando a gente começa a se querer fazer um processo de mudança. Sei lá, eu quero... vou começar a ir na fraternidade porque eu quero aprender um pouco mais. Então, eu vou começar a criar algumas condições que eu não vou acabar não conseguindo. Então, isso vai ter relações minhas, e muitas vezes também a gente não pode, a gente já estudou isso, que também vai aparecer aqueles que não querem meu progresso, que vão incentivar que eu não vá. Então, é por isso que é importante a gente reconhecer esse processo, e muitas vezes vai acontecer das nossas ações, da gente fazer algo acreditando que está certo e que não vai trazer. Mas aí eu vejo que não será uma experiência que vai ser perdida, ela vai ser uma experiência que vai tirar proveito, em função de muitas vezes vai aparecer alguém que vai nos avisar, oh, esse não é o melhor caminho, né? Vamos imaginar ali, né, como Paulo disse, eu soube lá que os judeus estavam armando uma presepada para mim. Ele pode ter caído uma vez, na segunda ele já aprendeu, ou ele já ouviu ali o Espírito Santo, houve uma intuição e ele resolveu acreditar naquilo. Então, aí vai ser parte da nossa vivência, a gente não vai adquirir experiências e não vai perceber essa nuance de quando eu devo ou não devo seguir uma intuição ou um pensamento, a partir das coisas que eu vou viver. Marília, você queria falar? Quer falar mais, não? É que a gente tem outras perguntas, então... Ah, mas aí você botou ela, então, na ordem aí? Não, ela vai mandar pergunta se ela quiser fazer pergunta, tá bom? Ah, então tá bom. Então segue aí o baile. Você tem duas perguntas que são sobre eu não sei se a minha pronúncia está certa, né? Eutico. Eu não sei se você vai falar um pouquinho dele agora. Não, pode fazer a pergunta. Se eu tiver, o que eu tiver de falar, eu já emendo nas perguntas aí, vamos ver. Então tá, essa primeira, na verdade, são 3 perguntas juntas. Eu vou fazer as 3 juntas e depois, se você quiser, a gente separa. Tá bom. Podemos comparar esse capítulo com a história da formiga e da cigarra? O Eutico vai ter que trabalhar o tempo que dormiu? Ainda tem tempo para ele aprender as lições da vida? Suas tarefas podem esperar? Foi uma boa, como que eu posso dizer assim, uma boa alusão, né? Meu ponto está dizendo a palavra que é alusão. Ele é bom, que assim, quando a gente está lá na fraternidade, a gente esquece uma palavra, então a gente tem sempre alguém para nos auxiliar. O que acontece? Nós estávamos falando sobre o trabalho, e Paulo estava executando um trabalho que era o trabalho de esclarecimento. Ele estava ali se dedicando ao máximo àquele trabalho, com todo o seu empenho, com todas as suas energias, com toda a fibra do seu corpo ali. E venhamos e convenhamos, você chegar de uma viagem, você tem ali uma pequena multidão, porque fala que tinha muitas luzes, e você se colocar a falar 2 ou 3 horas, né? A gente fala lá, quem dá palestra na fraternidade, sabe o quanto é complexo a gente estar ali na frente de
falando para um monte de gente. E nós temos ali alguém, né? Então eu acho assim, e aí volto a falar do ensinamento de Jesus, que nos traz lá, né? Que o escândalo é necessário, mas ai daquele que o cometer. Então, esse querido irmão, ele acabou servindo de... E nós devemos orar por ele, porque ele acabou, em sua ação, nos trazendo muita luz sobre esse tema. Porque a pergunta que fica é: quantas vezes nós estamos nesse processo de esclarecimento, estamos ali de frente a alguém que está nos esclarecendo, e como ele com relação ao Paulo, ou esse esclarecimento, muitas vezes, esse viver que foi dito na pergunta anterior, né? Ou seja, no nosso cotidiano, e nós estamos dormindo frente às coisas que estão acontecendo, nós não estamos vendo os sinais. Isso acontece a todo momento na minha vida. Eu, quando li esse texto, eu me identifiquei rapidinho com esse cara que caiu da janela, porque quantas vezes as coisas estão acontecendo ali na minha frente e eu simplesmente, literalmente, apago e cai lá na janela, depois tem que vir alguém ali com aquele negócio que dá choque na gente. Como que é o nome daquilo? Tem um nome Desfibrilador. lá. Isso aí, desfibrilador, né? Lá para poder trazer a vida de novo. Então, nós temos ali essa ótica sobre a visão de Paulo, ou seja, Paulo está trabalhando e o cara caiu lá no seu sono, né? Então, ou seja, ele deixou de se empenhar para absorver ali. E Paulo estava fazendo ali o seu máximo, porque ele já sabia que o seu tempo poderia ser curto e ele tinha que aproveitá-lo da melhor forma. E quantas vezes nós temos exatamente, nós estamos nos dando alguém está dando o melhor dele para nós e nós estamos dormindo. Então, se a gente fazer na alusão de Jesus, né, Jesus deu a sua vida para nós, não é isso que nós aprendemos? Que ele veio, deu a sua vida no sentido seguinte, não é só no sentido material de ser crucificado, de passar por todo aquele processo, mas Deus veio aqui, nasceu por vida, para o quê? Nos instruir, para nos aproximar novamente desse Pai que até então era muito distante da gente. Então, a gente pode dizer que realmente Jesus, ele deu a vida para o nosso esclarecimento. E quantas vezes a gente dorme nisso? Engraçado que nessa questão de dormir, Jesus fala isso, né? Se meu pai não dorme, quem sou eu para poder dormir, né? Não que o sono não seja necessário, ao contrário, nós sabemos hoje que nós precisamos descansar, recuperar nosso Jesus, que Jesus dormia, né? Ele fazia no sentido exatamente disso. Eu estou ali, ó, em plena produção, ali o mundo está me dando um mar de oportunidades e eu vou dormir na vida. Eu vou ser lá, né? Estou vendo aí, pegando a metáfora da cigarra e da formiga, eu vou estar lá tocando o meu violino, né? E enquanto a formiga está trabalhando, e aí volta a questão do trabalho, por isso que a lei do trabalho é uma lei moral muito importante, porque ela vai fazer com que a gente entenda o valor dessas dificuldades que passamos na vida, e também vale também uma outra leitura muito importante que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Nesse capítulo específico, nós vamos entender ali o bem e o mal sofrer, as causas dos nossos sofrimentos, e aí a gente conecta com o trabalho. A gente só vai conseguir passar por esses sofrimentos que advêm, muitos de nossas vidas, das nossas vidas passadas, que advêm da nossa vida atual. Então, só tem um jeito, um mecanismo que tem de transformar tudo isso, que é aí cumprir esse objetivo que nós viemos buscar, que é a da nossa evolução. Um deles é o trabalho. Então, por isso que o exemplo de Paulo, ao pregar diante de todos por tanto tempo, e aí ele vai, são dois momentos, ele fala até o episódio do rapaz cair, que aí dá até meia-noite, depois ele continua até o sol raiar, porque ele precisava de aproveitar o máximo do seu tempo para passar o máximo de conhecimento que ele poderia ter. E aí, se a gente pensa que o quanto Paulo evoluiu neste processo, então, ou seja, da primeira viagem que ele saiu a pregar, então, como a gente já estuda que a cada vivência, a cada experiência a gente vai aprendendo, Paulo, naquele instante, ele já era um Paulo muito, muito mais melhorado, se eu posso dizer assim, né? Os seus conhecimentos, o seu nível de
de conexão com esse Espírito Santo que eu falava. Então, era muito maior do que aquele Paulo que iniciou a sua pregação lá atrás. Então, ele tinha muito ainda a contribuir. E aquelas almas estavam ali, sedentas por aquilo. Então, ele não se furtou de trabalhar. E aí, muitas vezes, quando eu deixo passar, eu fico assim, puxa, aí eu vou pegar o meu caso, tá? Amanhã é sábado, tem que ir para a fraternidade trabalhar. Puxa, eu tenho que acordar 5 horas da manhã para estar 7 horas lá no trabalho. Ai, Jesus, não, poxa, não vou não. Trabalhei a semana toda, sabe? Que Jesus arruma os seus trabalhadores para lá e eu fico. Aí vem, né? Abro o livro de Atos e vejo ali que Paulo está ali em intensa campanha, pregando a noite toda. Aí eu olho, né, e falo igual Jesus, né? Se o Pai trabalha o tempo todo, por que eu não vou trabalhar? Então, esse ensinamento que Paulo nos dá, dessa garra, dessa fibra, dessa coragem, né? Nós já falamos aqui tantas vezes o quão difícil era fazer essa missão naquela época, né? Hoje é muito mais fácil a gente se colocar a esse trabalho, como estamos aqui hoje falando abertamente. Hoje a gente pode ver ali, né? Os irmãos evangélicos têm mais coragem do que nós espíritos, que eles pegam lá o microfone e ficam ali na Costa Pereira. Dia de sábado, por exemplo, quando eu venho para casa depois da fraternidade, tem não sei se vou dizer casal porque é homem e mulher, né? Mas tem um agrupamento ali que fica ali na Vila Rubi, na frente do Extrabom. Rapaz, um sol de lascar, e os caras estão ali com a caixinha de som cantando, sabe? Louvores. Então, ou seja, hoje é muito mais fácil. Naquela época, se fosse Paulo ali, poderia ser apedrejado, devia tacar um monte de coisa em cima dele. Então, ou seja, nós temos uma facilidade muito maior de se colocar à disposição do trabalho. Então, por que a gente não pode um pouco de pegar esse exemplo de Paulo e tentar usar, não só no trabalho, que eu digo, no trabalho em favor do próximo, mas o mais importante, o trabalho em função do nosso progresso. Porque a gente nunca pode tirar isso assim do nosso olhar. Nós viemos aqui pelo nosso aperfeiçoamento. Então, o trabalho faz parte do meu aperfeiçoamento. Então, que a gente tenha também garra, que a gente brigue, para que a gente se melhore. Quando vem aquele pensamento limitante, como eu disse, de autossabotagem, não, eu vou dormir mais um pouquinho, que eu tenha coragem de enfrentar esse pensamento, ou todos aqueles que impedem a minha evolução, e que rompa, assim como Paulo teve coragem de trabalhar tanto em prol da sua missão. Então, ele enxergou a missão dele e se entregou de coração a isso. E que a gente possa aprender com este irmão que cai de lá, que a gente seja vigilante, que a gente tenha vontade, porque muitas vezes a gente passa ali horas a fio de frente a um show de um artista que a gente gosta, a gente não se importa de ficar 3 horas na fila, cansado, compra o ingresso, a gente vê quando tem Rock in Rio, aquele negócio, o cara está 3 dias na fila para poder chegar lá no primeiro lugar. Poxa, se a gente conseguisse direcionar também para o nosso melhoramento, para o trabalho ao próximo, esse mesmo empenho, eu tenho certeza que esse mundo e a gente seria um pouquinho melhor. Então, acho que esse ensinamento deixa muito claro que a gente não caia nessa armadilha, né, de cair no sono, de se entregar. Ao contrário, né, que a gente seja ávido pelas coisas que estão acontecendo no mundo à nossa frente, para que cada dia a gente não perca essa oportunidade. Porque, assim, né, existe o ditado, né, que flecha lançada e o tempo não se volta atrás. Então, e a gente sabe que o que a gente deixa de fazer nesta vida está nos aguardando na próxima. Então, vamos tentar resolver logo para que a gente usufrua da próxima encarnação de uma forma melhor. Próxima, Jane. Dentro dessa questão do Eutico, a pergunta é a seguinte: o Eutico usou o sono para fugir das lições que precisava ouvir? Sua morte temporária foi uma fuga? Olha, a gente sempre fala isso, que muitas vezes, e alguns episódios aí, eu não sei se psicológicos, psicanalistas, mas tem alguma coisa nessa linha aí que fala sobre o sono e sobre fuga. Então, muitas vezes a gente não... Acontece, o sono acaba sendo uma fuga. Eu estou ali, vamos imaginar, eu vou numa palestra na fraternidade, ou eu vou numa missa, eu vou numa pregação na igreja evangélica, eu vou em qualquer lugar e aquele assunto começa a me incomodar. Eu
não quero raciocinar com aquilo. E o meu mecanismo natural vai ser o quê? Vai ser eu realmente apagar, dormir, levar meu pensamento para longe daquilo. Então, sim, ele pode ser uma fuga. Eu não quero ter contato com aquela verdade. Isso acontece comigo o tempo todo. Tem uma coisa ali que é um assunto que me machuca muito, eu quero escapulir dele. O nosso instinto normal, primeiro, é de fugir das coisas. Fugir daquilo que me amedronta, daquilo que me põe medo, de que eu não quero, né? Eu não quero sofrer. Toda gente não quer sofrer, a gente só quer felicidade. Se eu perguntar que alguém quer sofrer na vida, todo mundo vai falar que não. Então, esse despertar, né, que aqueles estavam e ele acabou com sono, a gente pode trazer, né? Sabe, isso está chato, essa vida está chata, eu não, sabe, o que a vida, aí eu vou usar essa expressão, né? O que a vida está me falando não é aquilo que eu quero ouvir nesse momento, então eu vou fazer o quê? Eu vou deitar na cama e vou dormir. Vou deixar, porque assim, o sono está sendo uma fuga, o mundo, o tempo ele está passando e eu não, aí eu digo fisicamente, né? Porque nós sabemos que quando a gente dorme, o nosso espírito, ele, muitas vezes, ele pode desdobrar e pode continuar aprendendo, por isso que a gente fala que tudo continua sempre em movimento. Mas assim, essa morte que ele passou, e eu acho que talvez o ensinamento maior, mas não é a morte que a gente pode tirar, mas ele voltar à vida, né? É o fato de que, mesmo que a gente durma, caia, né, e morra, nós temos tempo de voltar e recuperar o fôlego e ter uma nova oportunidade. Então, acho que a maior lição é essa oportunidade que a vida nos dá de voltar à vida, de voltar, de aprender com essa queda, de aprender com esse sono e batalhar por isso. Assim, não vou dizer que será fácil, né? Eu não cair no sono novamente na próxima vez que a vida vier me falar. Mas se eu já começar a identificar que eu já estou começando a ficar com sono com aquilo que está me falando, aí eu tenho que usar os estratagemas que a gente conhece quando a gente está com sono. Eu vou levantar, vou tomar um banho de água gelada, vou lavar o rosto, eu vou conversar sobre outra coisa. Então, ou seja, eu vou criar alternativas para que eu não caia mais nessa armadilha que vai estar me impedindo de executar, ou de ouvir, ou de aprender aquilo que eu não preciso experienciar e viver. Próximo. Então, eu vou fazer mais duas perguntinhas, aí eu vou deixar você dar um andamento aí na palestra, a gente volta depois. Mas vamos lá, as duas próximas seguintes. Essa próxima é para te testar. Vamos. Já que você falou sobre a questão, né, da questão da lei do trabalho, e aí a gente acaba vendo também a questão da lei de causa e efeito, a pergunta é a seguinte: apesar de não ter a ver com o tema especificamente, mas sim com a lei de causa e efeito, você acha que toda essa perseguição dos judeus com os apóstolos e outros missionários, no futuro, acabou refletindo na perseguição que os judeus sofreram na Segunda Guerra? Realmente, né? Bem, infelizmente, aí eu teria que entrar em uma área que eu não sei, porque só se tivesse uma grande fofoca espiritual para poder contar sobre isso, né? Então, assim, o que nós podemos aprender sobre isso, né? E aí existe a própria lei, que é a lei da destruição, né? E aí a gente pode ir na lei da destruição, lá no coisa ele vai abordar sobre esse tema de guerra, todos esses casos. A gente tem que partir sempre de um princípio, e que é um princípio também que Jesus nos traz, né? Que ele diz em determinado momento que nenhuma folha cai neste universo sem que tenha a permissão de Deus. Agora, nós temos uma limitação intelectual ainda, em função do nosso nível de evolução, que eu acredito que a gente não é capaz ainda de entender profundamente a aplicação da própria lei de causa e efeito e dessas leis que, na verdade, elas não são aplicadas separadamente, mas elas são aplicadas
em conjunto, né, no nosso dia a dia. Então, pode ser que essa perseguição de lá tenha alguma reflexão do lado de cá, a gente pode entender que pode ser, talvez, aqueles mesmos judeus que perseguiam Jesus, podem estar perseguindo outros, né? Sabe, é um mar de possibilidades. Então, o que nós precisamos é realmente exercitar a palavra fé e acreditar que existe alguém superior que comanda tudo isso e que coloca tudo isso em seu devido ordenamento. Porque nós acreditamos que as leis são perfeitas. E se esse universo está sendo dirigido, aí eu vou falando nesse universo, mas vamos botar aqui o nosso universo, o nosso planeta, ele está sendo dirigido por essas leis. Então, eu preciso acreditar e tenho que acreditar que o que está acontecendo é o melhor para cada irmão que está ali. Então, nós sabemos, sim, é muito difícil, nós estamos vivendo aí um momento de uma guerra aí num país, não é uma guerra mundial, mas nós estamos vendo pessoas que suas vidas são ceifadas, que outras estão ceifando. Então, ali está gerando um crédito e débito no outro, que em algum momento, porque a lei é perfeita, a lei ela vai se requadrar, as pessoas vão precisar de se reequilibrar. Então, assim, eu não posso dizer, porque aqui é só eu falando, né, não tem nem... para poder dizer, né, e não sei, talvez só um grande... talvez uma pessoa assim, vamos dizer assim, talvez Chico Xavier poderia ter essa resposta com mais precisão. Agora, eu não tenho a mínima condições de dizer que é o que não é, mas o que só acredito de que, em função da lei de causa e efeito, as coisas, todo mundo vai passar por uma consequência, assim como, se a gente for colocar, as próprias dificuldades que Paulo também passava, porque a gente vê Paulo como um apóstolo, alguém que está pregando, mas a gente está vendo como fosse uma vestimenta, né? Esse Paulo que a gente fala, mas atrás existe um ser humano, existe alguém caminheiro, está no seu processo de evolução, ele também estava sofrendo consequências das suas ações nessa vida e consequências das vidas, porque todos que estamos neste planeta Terra, nós precisamos ter em mente que somos todos espíritos sofredores, nós vivemos num planeta de provas e expiações, então, ou seja, nós estamos utilizando do sofrimento para a nossa evolução, então ele também utilizou disso, e assim como todos os outros que estavam passando naquele momento. Então, a gente vai seguindo essa caravana aí, entendendo de que a lei, ela existe e ela vai ser cumprida, e a gente tem que confiar que Deus comanda tudo isso com muita sabedoria. Tem uma outra pergunta, mas dentro dessa pergunta, se eu queria falar só uma coisa, se pudesse até complementar, que às vezes a gente tem que parar de ficar pensando na lei de causa e efeito como a lei de Talião, né, do tipo, ele perseguiu, vai ser perseguido. Às vezes não são as mesmas pessoas, não tem necessariamente uma relação com a outra, né, mas que, como você colocou, é sempre aprendizado, independente de qualquer coisa. Então, assim, eu digo assim, todos nós, e eu passei por isso, quando eu comecei a estudar sobre as causas espíritas, né, a gente começa a fazer sempre essa alusão, e a gente traz, eu nasci com esse negócio, foi porque eu tomei lá, né, sei lá, eu tomei eu tenho uma mancha no corpo em algum lugar, foi porque eu tomei uma facada, eu tomei um tiro, sabe, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Tem coisas que tem outras coisas que não tem. Então, assim, é difícil a gente saber, até porque eu acho que aí volta ali no Evangelho segundo o Espiritismo, eu não sei se nesse capítulo mesmo dos bem-aventurados, os aflitos que serão consolados, ou tem outro que ele vai falar sobre o véu do esquecimento. Então, assim, existe uma barreira para que a gente não lembre dessas coisas, para que a gente possa viver uma vida de cada vez, né? Então, ou seja, tirar o melhor proveito de cada encarnação. Então, assim, quando a gente olha que as coisas acontecem que precisam acontecer, é igual vou voltar a falar nisso, né? De atribuir tudo que acontece na minha vida atual com a minha vida passada. Ei, peraí, né? Eu vou pegar aqui meu caso, né? Eu não posso botar tudo nas minhas costas do meu Léo antigo, não. Pô, ele vai falar assim, ei, esse aí negócio é da sua vida aí para frente, não vem acreditar aqui comigo para trás, não. Eu não tenho nada a ver com isso.
Então, a gente fica também sempre querendo fazer com que tudo que acontece nesta vida é em função das coisas que eu vi no passado. No passado, dizer, epa, peraí, eu não tenho nada a ver com isso aí é problema seu daí para frente, você vai ter que colher lá na frente. Então, é a mesma alusão. Então, a gente tem que ter muita cautela, muita sabedoria, né, muita calma para poder fazer essa reflexão. E aí é realmente entender de que cada um está num processo, cada um está aprendendo com aquilo ali. Não existe nada que ocorra neste universo que não tenha um aprendizado para aquele que está passando por aquilo. Por mais que essa limitação que nós temos do entendimento dessa lei, que nos causa estranheza, aquele cara lá está sofrendo, então ele tem que passar por isso, não é possível. Mas, peraí, a nossa fé é raciocinada. Então, nós temos que entender que esse mundo, volto a dizer, né, ele é regido por todas essas leis que são perfeitas, exige uma perfeição nisso. Sim, Adomar. Léo, você falou agora há pouco sobre coragem. A gente está falando sobre o valor das dificuldades, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o valor da coragem. Já que você está falando muito sobre Paulo, né? A coragem que eles tiveram, né? Principalmente naquele tempo, né? Eles tiveram muita coragem. E nós, né? Que coragem a gente precisa ter e qual é o valor dessa coragem para nós, assim? Bem, quando a gente fala de coragem, né? Eu vou lembrar assim, meu pai, meus avós. Eu não vou passar naquele escuro, não tem fantasma. Menino, toma vergonha na cara, cria coragem, passa ali, né? Então, muitas vezes a gente está sempre ligado à coragem, ao contraponto, muitas vezes, aí da gente ter medo de enfrentar determinadas situações. E eu entendo que coragem é algo que nós vamos praticando de acordo com que com esses bichos-papões, eles vão aparecendo na nossa frente e a gente tem por base alguma coisa que nos impulsiona. No caso de Paulo, por exemplo, e dos discípulos ali pós-Jesus, que tiveram essa coragem de enfrentar o sistema, tiveram a coragem de enfrentar ali as suas consequências físicas de ser cristão, consequências das possíveis punições, é a crença de que nós temos algo que com aquele ato nosso vai ser melhor. Então, por exemplo, dentro do ato, nós vimos lá atrás um personagem que é marcante, eu gosto de sempre, eu não tenho como falar de Atos ou falar de Paulo sem lembrar do livro Paulo e Estevão, do Chico, né? E ele fala que Paulo não teria sido nada sem Estevão. E Estevão teve a coragem de encarar o apedrejamento dele de frente, assim como todos eles tiveram coragem de passar por todas as suas... Eu estou querendo lembrar uma palavra aqui, mas não consigo lembrar, que que traduzia essa questão das suas... desses flagelos. Eu vou usar a palavra flagelo, mas não é que eu gostaria de usar, não. Que passaram esses primeiros cristãos, porque, como que eu poderia dizer, nós estávamos naquele período ainda, em relação ao nosso nível de amorosidade, se eu posso dizer assim, de doçura, sei lá, estava muito distante, então nós éramos ainda muito cruéis. E os donos do poder, eles utilizavam dessa crueldade para implantar o medo nas pessoas, para enfraquecê-las, para tolir a coragem de continuar com aquilo. Então, a gente vê pela própria crucificação de Jesus, a gente vê por todas as formas que os outros apóstolos, morreram, que era sempre ali uma forma de causar medo. Então, a coragem é um componente muito importante, e eles eram corajosos pelo fato que eles, tiveram uma experiência extraordinária com Jesus, viram que aquilo que eles estavam passando não era nada frente ao que os aguardaria no futuro. E hoje, quando a gente tem um acontecimento, talvez não da proporção que eles colocaram, mas para a gente é uma proporção talvez igual, a gente passa por um problema e nós precisamos de ter coragem para enfrentá-lo. E aí eu pergunto, se eu enfrentá-lo, qual a recompensa que eu terei? Que futuro me aguarda se eu corajoso for neste momento? E a resposta será um futuro muito melhor do que não enfrentar aquele problema. Então, os apóstolos tinham coragem porque sabiam que iriam encontrar ali a verdade, que estavam assim maravilhados com os ensinamentos de Jesus e traziam ali essa comunhão, com Deus.
esse estado de nirvana que Buda escreve, que é essa comunhão. Então, a coragem, ela nos remete a isso, a coragem de seguir em frente. Agora, a gente advente e busca coragem naquilo que a gente acredita. Existe sempre uma base para a coragem, que é a nossa fé, que é os nossos estudos, que é a crença em algo maior. Isso nos dá coragem para seguirmos. Foi essa coragem. Que coragem, qual foi o grande combustível para a coragem de Paulo? Foi o advento lá do caminho de Damasco, aquela experiência que ele teve, do encontro que ele teve com Jesus. Dali, ele se enche, né? Ou teve o evento dos apóstolos que deram coragem, que foi a manifestação do Pentecostes. Então, ou seja, é sempre uma experiência que a gente tem, uma experiência que nos enche para que nos dê combustível para alimentar essa coragem, enfrentar os medos. Então, a coragem, ela é um exercício diário. Tem coisas que eu sou extremamente corajoso, outras que eu sou extremamente medroso. E a gente vai, nas experiências da vida, aperfeiçoando esse nível de coragem, até que a gente alcance a coragem de passar a topar qualquer coisa, né? Então, ela é um elemento fundamental na nossa evolução. Ela é um elemento, assim, extremamente importante para que a gente consiga atingir os nossos objetivos. Sem a coragem, e aí vem outras complementares, né? Disciplina, foco, determinação, e várias outras palavrinhas ali que, na verdade, são apenas nuances, né, de um sentimento maior, que é o amor, né? Então, é um componente para eles importante e para a gente continua sendo. Não sei se consegui satisfazer a sua demanda aí, mas eu acredito que seja esse componente no nosso dia a dia. Sim, Jane, pode perguntar. Então, eu tenho 4 perguntas. Você quer dar um andamento e depois eu Não, volto? vamos, primeiro, eu gosto sempre da prioridade das perguntas, porque se as pessoas perguntarem, é porque Então, tá precisa bom. responder. Então, vamos Então, vou responder. seguir as 4, então? Então, vamos Isso, seguir pode, aqui. vai fazendo uma por uma, né? Que eu posso me Tá, perder. lógico, lógico. Vamos lá. Estamos cada vez mais impacientes. Queremos ensinamentos curtos, trabalhos curtos, penas curtas, dores breves, pessoas e vidas perfeitas. Podemos espiar fugindo do que é preciso passar? Ensinamentos podem ser abreviados? Essa é uma boa pergunta, né? Existe, e a primeira vez que eu vi esse termo, foi até a Rita Costa, não sei se todo mundo conhece, né? Ela está aí agora voltando ao nosso convívio no dia de sábado, e eu escutei ela a primeira vez usar um termo, não sei se foi ela ou foi a Elilta, foi uma das duas que me falaram na fraternidade, de um conceito agora chamado amor líquido, né? De um filósofo, acho que é alemão, Bauerman, Zilberman, onde acha aí? Um desses grandes estudiosos aí, né, advindos aí do plano espiritual para nos trazer conceitos. E aí, eu não sou um especialista no trabalho dele, mas se eu me recordo, ele fala muito dessas coisas passageiras, de tudo que seja muito rápido, né? Então, as pessoas não se prendem em relacionamentos mais, se esse não está bom, já vou para o próximo, e aí a gente vai do trabalho. Então, essa liquidez, ou seja, essa facilidade com a gente busca hoje, isso é um mal coletivo que estamos passando neste momento da sociedade como um todo. Isso é um mal que aflige a todos, e nós podemos entrar nessa onda sem perceber. Então, volta aos ensinamentos de Jesus: orai e vigiai, sejamos espertos como os prudentes como as serpentes, e todos os outros. Então, o conhecimento ele não pode ser abreviado. Eu não tenho, vamos imaginar, eu não consigo pegar o livro dos Espíritos e passar todo o conhecimento que ele tem em uma palestra. Eu posso só condensar, dar uma pincelada, mas a gente vai precisar de se dedicar. Não adianta eu pegar e ler os 4 evangelhos num dia, que eu não vou conseguir absorver todo o conhecimento que ele tem. Ou seja, a gente já tem algo que foi produzido há 2.000 anos atrás, e cada vez mais a gente aprende um ensinamento novo a partir de uma nova interpretação. Então, essa agilidade que a gente quer na vida, ele é muito fruto hoje desse dinamismo que nós temos com essa massa imensa de informações que somos bombardeados todo dia, e nós acabamos não selecionando quais informações são realmente importantes para o nosso dia a dia. Então, a gente quer absorver muito sem foco.
Marília trouxe aí, ó, no chat aí o nome do livro, Amor Líquido sobre a fragilidade dos laços humanos. Livro de Zygmunt Bauman. Quase que acertei o nome do cara. Zygmunt, né? Não sei falar alemão não, mas é parecido com isso aí. Então, nós temos essa relação de tudo passar muito, de querer que as coisas sejam muito aceleradas, e eu não sei se foi Henry Ford que cunhou essa frase, depois aí a gente pode procurar no Google, mas ele falava assim, que pensar é uma coisa que dá trabalho, e poucas pessoas estão dispostas a isso. Então, hoje a gente não quer ter trabalho para nada. Então, é muito mais fácil, no lugar de eu pegar a Bíblia, ler e eu buscar a minha própria visão de interpretação, é mais fácil eu escutar alguém falar, escutar eu falando, escutar um padre, escutar um pastor, um rabino, e absorver simplesmente aquilo que eu quero e usar aquilo da melhor forma, e aí volto dessa rapidez ao sono do nosso irmão lá atrás, né? Ele queria assimilar aquele conhecimento tudo na hora, e como ficou chato, eu durmo e fujo daquilo. Então, isso é um mal da modernidade. Tem um outro, para quem é da administração, que cursou administração, conhece bem, Aldomar está aí, que é mentor, né? Tem um teórico e prático também, né, que ele ajudou muitas empresas, chamado Peter Drucker, e ele falava assim, uma vez ele foi uma repórter foi entrevistá-lo, e ele falou com profundidade sobre vários assuntos, desde vinho, sobre Jesus, sobre muitas coisas. E ela contando lá que ela disse assim, poxa, mas como que o senhor sabe, assim, tudo que eu pergunto, o senhor dá? Ela falou assim, porque se a gente passar 5 anos da nossa vida estudando apenas um assunto, a gente vai ficar muito fera nesse assunto. Eu passei os últimos 50 anos da minha vida fazendo isso, então eu estava dando ali uma dica dessa relação que a gente fala de foco, de vontade, né, de querer aprender, de não ser simplesmente, a gente diz muitas vezes na administração, um generalista, né, um cara que sabe pouco sobre muitas coisas e nada sobre coisa alguma. Então, a gente tem hoje esse mal do século em função de características sociológicas, características da própria psicosfera, né, que é a junção de todos os nossos pensamentos emanados, que estão aí de energia, né, circundando o nosso orbe, alimentados até por outras fontes também que não querem que a gente se esclareça, que não quer que o mundo se aprofunde nas suas relações, ou seja, né, se naquela época de Jesus existia o anticristo, hoje a gente continua ainda com aqueles que não querem que nós, como humanidade, não progredimos. Então, a gente tem que ter esse discernimento, aí volto, acho que a minha missão hoje nessa palestra é falar do negócio de orar e vigiar e ser prudente como a serpente, porque Jesus diz, envio-me como ovelha no meio de lobos. Então, ou seja, tá aí, ó, nós estamos hoje como ovelhas cercados de lobos, que são essas distrações que vão nos distanciar de buscar a nossa interiorização, de buscar aquilo que está dentro do nosso interior, buscar a nossa essência. Então, eu vejo desta forma aí. Podemos ir para a próxima. Você está falando sobre a questão do valor do aprendizado, né, do valor da dificuldade, como a gente aprende com ele. Aí a questão é a seguinte, aprendemos que as dificuldades são oportunidades de aprendizado. Mas o que acontece quando nós não aprendemos com essas dificuldades? Vou fazer uma seguinte pergunta. Nós estamos ali, sentados ali vou trazer aqui no ensino médio, 5ª série, 6ª série, sei lá. O professor está ali na sala de aula, vou pegar a Giane, que é professora, né? Começa, quem mais é professor? Tem Marília, que é professora também, tem quem mais que é professor aqui? Deve ter mais uma galera aí. Chega no início do ano, começa a ter ali as primeiras matérias. Se eu for estudando ali todo dia, né, me dedicando, na minha prova lá do meu primeiro bimestre, eu vou sair bem. Então, se eu não levar o negócio ali meio na brincadeira, eu tiro ali uns 5, 6, passo. Mas quando chegar lá no final do ano, eu vou ter um punhado de matéria para poder estudar em pouco
tempo. O que acontece com a gente? A gente fica doido, né? A gente não aprende as coisas direito, e aquilo que deveria virar realmente aprendizado para seguir a vida toda para a gente, acaba entrando ali num decoreba, que eu preciso aprender só para fazer a prova, e vou embora. Tiro a notazinha ali, raspando para poder passar, passo de ano, mas a pergunta que fica para a gente é: levamos o conhecimento que nós precisamos para a vida? Então, por exemplo, um aluno que vai fazer vestibular, aí passou ali o ensino médio, chega lá, para nós fazer o vestibular, eu tenho que fazer lá um cursinho, para eu lembrar coisas que, se eu tivesse estudado, aprendido, me dedicado lá atrás, eu agora, né, eu teria maior facilidade de aprender. Adiantou eu burlar o tempo? Não adiantou. Isso se aplica à nossa vida, né? Então, ou seja, a gente já estudou em cursos passados sobre essa questão de planejamento reencarnatório, nossa próxima vida. Então, a gente sabe hoje, para aqueles que não participaram do estudo, mas trago, então, uma novidade para quem não se percebeu isso ainda, né? Que a cada segundo que a gente vive, a gente já está planejando a nossa próxima encarnação, porque ela vai reverberar aquilo que eu estou escolhendo hoje. Se eu escolher não passar pelas provas que eu preciso de passar, porque se a gente for também lá no Livro dos Espíritos, né, e buscar lá a palavra prova, a gente vai ver lá, né, algumas perguntas falando o motivo das nossas provas e por que a gente precisa de passar por elas, que é, né, que é o caminho que o Espírito busca para poder, né, expiar aquelas coisas que ele fez no passado e com isso evoluir. Então significa, se eu pular isso, ao próximo ano vai ser o quê? Mais fácil ou será mais difícil? Se eu dormir como esse irmão, eu vou estar fazendo o quê? Eu estou postergando as minhas provas. Então, você acha que, assim, que é um ensinamento que é muito claro para todos nós que estamos aí envolvidos ou imbuídos em estudar a doutrina espírita, vamos viver, gente. Vamos viver, vamos experimentar, vamos errar, porque nós precisamos de passar por isso. Se a gente simplesmente optar por dormir, a gente só está adiando algo que vai ter que ser cumprido, porque nós estamos regidos por um apunhado de leis e que as nossas ações, elas não ficarão em vão, elas terão respostas, sejam elas boas, ou seja, aquilo que eu planto, né, a caridade que eu faço, a quantidade de bem que eu faço para mim mesmo, né? Jesus disse: amar o próximo como a ti mesmo, e que é me amar? Eu me instruir, eu buscar conhecimento, eu viver, passar pelas dificuldades. Então, assim, tudo isso vai ser soma, serão complementos para que eu possa atenuar essas provas futuras. Então, tem muitos que se adiantam, está no Livro dos Espíritos isso, não sou eu que estou falando, mas são os Espíritos falaram. Muitos se adiantam porque assumem a prova e faz, né, estuda e passa. Outros se atrasam, como eu, possivelmente, né, fui pulando ali fui mocegando nas vidas passadas, e hoje eu estou aí passando aquilo que eu preciso de passar. É a vida. Então, vamos escolher viver e não adiar nossas provas para que a gente possa, como eu já disse um pouquinho atrás, experimentar coisas melhores no futuro. Pode fazer próximo? Pode. Nós sabemos, né, que nós aprendemos com as dificuldades, mas será que nós seríamos capazes de aprender sem as dificuldades? Sinto muito em dizer isso, não sou eu que digo, mas volto a dizer, isso vai estar no Evangelho segundo o Espiritismo, vai estar na Bíblia. Estou falando do Evangelho segundo o Espiritismo, porque nós somos espíritos, estamos estudando ali a visão espiritual, não só do Atos, né, porque se podia ter, né, Atos dos Apóstolos ali, né, os espíritos podiam ter continuado um pouquinho, né, ter falado do Atos, né, e como falou do Evangelho. Mas eu cito o Evangelho porque a nossa base moral, os ensinamentos morais que o Cristo nos deixou, e nós temos ali no Evangelho essa complementação, essa visão alargada, né, dos ensinamentos de Cristo através. Então, isso está no Livro dos Espíritos, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente não tem, nós ainda, vamos voltar lá atrás. Quais são as nossas origens? Nós estamos num planeta de provas e expiações, porque nós somos espíritos que estão precisando de passar por provas. Eu não vou ter provas lá no mundo de regeneração. Gente, prova nós sempre teremos, agora e futuramente.
Vamos pegar, nosso mestre é quem? Né? Jesus, ele não veio que passar uma prova danada junto com a gente? Então, a prova, ela vai simplesmente pegando até o conceito, volta ao conceito estudantil, a cada vez que a gente avança, sai da primeira série, depois do fundamental, fundamental vai para o médio, as provas, elas aumentam a sua complexidade. Por quê? Porque nós aumentamos o nosso cabedal de conhecimento. Depois a gente vai lá para a faculdade, então vai aumentar a complexidade da prova, porque aumenta o nosso saber. A gente vai depois para o mestrado, doutorado, aí eu fiz. À medida que a gente vai evoluindo, as provas elas vão se ficando mais elaboradas. Por quê? Porque eu, como espírito, se não tivermos as provas, como nos desafiaremos a melhorar? Pergunto, deixo aí a pergunta para que a gente possa, todo mundo, não estou falando isso, estou falando para vocês e para mim também, né, principalmente, para que a gente raciocine. Se eu não tiver uma coisa que me impulsione, né, que me obrigue, vou pegar aí o Odomar, me obriga a ter coragem de abrir um livro e estudar, né? Eu não ficaria ali, talvez, dormindo igual o nosso irmão do texto. Então, assim, não tem como a gente evoluir sem que a gente passe pelos problemas. Porque nós precisamos de passar exatamente pelos problemas para que a gente possa se tornar pessoas melhores. E aí, pode vir várias metáforas, né? A história da borboleta, que o menino vai lá e ajuda a borboleta a nascer antes do tempo, e aí, como ela não teve, né, não teve que quebrar o casulo, ela fica sem força para ir, não consegue voar, então isso aí, né, são as dificuldades da nossa vida. A gente vê que o diamante não seria forjado se ele enfrentasse, se o carvão não passasse pelas várias pressões ao longo, né, ali da trajetória da Terra. E aí tem vários outros elementos que são forjados, né, e que se tornam a própria pérola, né, ela não advém ali do incômodo, né, de uma areia dentro da ossa se torna uma coisa. Então, tudo isso é o quê? É a sabedoria da natureza nos mostrando o caminho inevitável que precisamos percorrer. Vamos lá. Essa pergunta tem a ver com a questão quando você estava falando sobre a lei de causa e efeito. Ela é o seguinte: então, toda causa produz um efeito, mas o efeito pode não ter relação com a causa, mas sim aprendizado adequado com a necessidade? Não sei se você me entendeu. Você quer que eu repita? Eu acho que eu entendi. Porque muitas vezes nós temos, aí eu vou pegar, a gente estava falando desse negócio de italiano, aí eu tenho uma causa lá, sei lá, eu matei alguém. Aí depois eu vou falar e você vê se eu interpretei a pergunta, se eu estiver saindo, você me corrige. Eu matei alguém, então, ou seja, essa é a causa. Ao efeito, eu vou precisar de ser morto? Né? Causa e efeito. Não. Eu posso escolher a melhor forma de me reorganizar, de reequilibrar, né, de fazer a paz com, né, com o que aconteceu, né? Aliás, eu matei alguém, né? Então não preciso de ser morto. Então, se eu matei alguém, então eu não preciso de morrer. Eu posso fazer o quê? Eu posso escolher ser professor e auxiliar muitas pessoas a viverem os seus sonhos, eu posso ser um médico e curar muitas pessoas, eu posso ser um bombeiro e salvar muita gente, eu posso ser um agente de limpeza pública, né? Porque a gente acha que é só essas coisas, né? Para poder auxiliar que as pessoas vivam melhor, eu posso executar. Aí, vejam, vamos aprender com essa palavra trabalho. Eu vou ter que escolher um trabalho, ou seja, executar uma ação no universo para equilibrar, aquilatar aquilo que eu passei. Então, o efeito que vai vir da causa é o efeito que eu preciso de reorganizar, reequilibrar aquilo que eu causei um desequilíbrio. Agora, as formas, e aí, né, Deus nos dá N oportunidades, várias oportunidades, né, e aí temos a criatividade do homem aí divino, né, para que a gente possa colocar esse trabalho em prol dessa reconstrução, dessa reorganização, e aí, perdão, tem um monte de palavras aí, mas que, no fundo, elas vão levar a gente né, a que a lei restabeleça o seu equilíbrio novamente. Então, necessariamente, é aquilo que você disse, não é mais a lei de Italiano, é olho por olho, dente por dente, né? Então, a causa é, eu causei um desequilíbrio, agora eu preciso reequilibrar. A forma, terão muitas. É isso? Quando você falou de coragem, né, em resposta à posição que o Aldemar colocou, aí veio essa pergunta.
Fé e coragem são ferramentas perfeitas para passarmos pelos ensinamentos necessários para a nossa evolução? A fé e a coragem. E aí, como disse que ela foco, determinação, aí tem um monte de outras palavras que eu poderia dizer o seguinte: Deus nos dá uma grande caixa de ferramentas, né? E cada uma delas é uma ferramenta que muitas vezes, por exemplo, eu vou pregar um quadro. Se eu preciso de 2 pregos, eu vou precisar de um nível para que um prego não fique, né? Vou falar assim, não fique um torto para o quadro não ficar torto. Eu vou precisar de uma furadeira, precisar de broca, chave de fenda. Então, nós vamos utilizar todas essas ferramentas, como a fé e a coragem, que é quase, vou dizer assim, né? Seria a enxada para o agricultor, ou seria a colher de pedreiro para um pedreiro, ou seja, assim, é a ferramenta essencial, né, a ferramenta base para que a gente possa viver. Não tem como a gente viver num mundo hoje sem fé e sem coragem, né? É o instrumento que vai fazer com que a gente tenha condições de todo dia acordar, né? E a gente está falando muitas vezes, hoje mesmo eu estava vendo uma reportagem na hora do almoço no jornal, sobre essa questão, né? Aí o gancho principal é o gás de cozinha. O gás de cozinha hoje representa quase 10% do salário mínimo. E estava passando na reportagem uma família ali em Vila Velha. Então, muitas vezes a gente vê esse negócio, isso acontece na África, acontece lá, né? Acontece aqui em Vila Velha, sabe? A pessoa mora num lugar onde que a parede é com telha de Eternite, e a pessoa estava contando, antes eu comprava 15 quilos de arroz, hoje eu compro 5, mas para poder a gente pensar, a quantidade de pessoas que se alimentam é a mesma, então, ou seja, se eu comprava 15, ela está consumindo 5, então as pessoas deixaram de se alimentar, estão se alimentando menos. Então, ou seja, se essa pessoa ela não tem fé e coragem para acordar todo dia e continuar lutando, agora, por que ela está pensando por isso? Não sei, aí é uma coisa lá de Deus, né? Cada um tem. Talvez ela está passando por isso para que eu, Léo, tenha coragem de tomar vergonha na cara, sair da cadeira e fazer alguma coisa para auxiliar, levar um arroz para ela, auxiliar no gás, auxiliar em alguma coisa, sei lá, juntar um monte de amigos e ir lá fazer um banheiro melhor. Então, ou seja, as dificuldades que existem muitas vezes com os nossos irmãos é a convocação para a gente colocar esse trabalho em ação, para nos fazermos colocar tudo aquilo que a gente recebe de instrução, de bens que eu digo, da conquista do nosso trabalho, em auxílio ao outro. Então, ou seja, essas pessoas que a gente olha, né, com um olhar de compaixão, como Jesus olhava a todos que necessitam, elas necessitam de fé e de coragem para enfrentar as suas provas diárias, para que elas escolheram, possivelmente, a gente já aprendeu sobre isso, viver hoje em função das suas coisas passadas. Cabe a nós, que também temos fé e temos coragem, de auxiliar para que eles consigam viver as suas experiências reencarnatórias com dignidade, com amor, porque assim como eles estão passando, a gente precisa dessas pessoas para que a gente também coloque o melhor da gente em atividade, que a gente se coloque, a gente observe, muitas vezes a gente pode até fazer uma coisa que é muito difícil a gente ser, agradecer. Puxa, olha, eu reclamo tanto na minha vida, e eu olho para o lado e vejo que tem alguém numa situação muito pior do que a minha, e eu estou reclamando, né, muitas vezes de nada. Então, é assim, fé e coragem, eles são fundamentais para todas as pessoas, sejam encarnadas. A gente fala, mas e o desencarnado? Ele também precisa de ter fé, ele precisa de ter coragem, para que ele opte, por exemplo, vamos pegar aí, a gente vê nas literaturas, vários espíritos que optam, né, por, sei lá, eram escravizados, e aí optam por poder sair das garras do seu senhor. Ele precisa de ter fé que alguém foi lá e disse para ele, não, se você vir aqui, eu, sei lá, vou fazer uma alusão à fraternidade, né, vai lá, os trabalhadores espirituais da fraternidade chegam assim, cara, vem para cá, que aqui eu te dou guarita. Ele precisa de ter fé que lá na fraternidade ele vai ter proteção, de que aquele que perseguia ele não vai mais perseguir. Ele precisa de ter coragem para abandonar aquela vida que ele estava acostumado e buscar uma coisa nova.
Então, esses dois componentes, eles acompanham a gente encarnado ou quando nós já voltarmos ao plano espiritual. Lá no plano espiritual, nós iremos nos encarar da forma como que nós realmente somos. Aqui a gente tem ali um monte de máscara que nos auxilia a fugir da gente mesmo, mas lá não. Lá a gente não se esconde. Então, para que a gente possa promover o nosso avanço, a gente vai ter que ter fé e coragem no plano espiritual também, para abandonar as velhas crenças, para buscar o novo. Então, assim, estou sendo até, acho que, chato e repetitivo, mas fé e coragem é como ferramenta básica, né? Fermento e trigo. Vamos lá, nossa última pergunta. Né, acho que você já falou até bastante sobre isso, mas se você puder, né, enfatizar dentro dessa pergunta, qual o valor do trabalho na evolução humana? Good question. Então, qual o valor do trabalho na evolução humana? Eu vou pegar uma pergunta do Livro dos Espíritos, né, e vou ler, e depois a gente fala sobre ela. Na pergunta 676, Kardec pergunta, por que o trabalho se impõe ao homem? E aí a voz da sabedoria, né, lembrando ali quando Jesus foi batizado, não veio a voz do céu e disse, eis aí o meu filho, então veio essa mesma voz e disse, por ser uma consequência da sua natureza corpórea, é expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar depende do seu trabalho e da sua atividade. Ao que é muito fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência para suprir essa limitação, mas é sempre um trabalho. Isso está lá no Livro dos Espíritos, questão 676. E aí, uma outra pergunta, mas nós estamos no mundo de provas e expiações. E aí, vem a outra pergunta marota no 678. No mundo dos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? A sabedoria diz, a natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são, menos material é o trabalho. Mas não deduzir daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. Então, nós sabemos, e aí já vem o advento de todos os livros psicografados na espiritualidade, né? Através de inúmeros médiums, seja da nossa casa, Jeane, Adriane e todos os outros, a gente convive que no mundo espiritual ele nunca para, ele continua a trabalhar. E assim como a gente precisa de continuar trabalhando, porque o trabalho nos coloca em ação. Se eu não trabalho, eu estou ocioso. Então, se a gente for colocar a mesma relação, por exemplo, nós temos, Priscila. Priscila, ela, não sei, tem lá no Instagram dela assim, personal trainer, então acho que ela é professora de educação física, é isso mesmo? Tá bom. Se eu ficar deitado numa cama o tempo todo, vai acontecer o que com meus músculos? Eles vão atrofiar? Vão perder a capacidade de andar, de ter força. Isso é o trabalho para a nossa vida. Se a gente não trabalhar, nós vamos ficar igual fica, né? Se a gente ficar em cima da cama e como os nossos músculos irão ficar. Então, não tem como a gente evoluir sem que a gente não trabalhe. Então, assim, você tem a necessidade, como o Kardec perguntou, e naquela época, talvez essa pergunta foi muito sobre a questão material, então, ou seja, e é muito engraçado sobre essa questão do trabalho, aí eu vou puxar aqui uma parte do texto, deixa eu só achar aqui o meu arquivo. Que isso é tão importante que Paulo fala sobre isso, deixa eu achar aqui, ó, sobre trabalho. Ó, ele diz assim, ó, não cobicei nem prata e nem ouro, está lá no versículo 33, nem as roupas de ninguém. E aí ele afirma, aqui vem a palavra entre o trabalho de novo, ó. Pelo contrário, vocês sabem que eu trabalhei com as minhas próprias mãos e consegui tudo que eu e meus companheiros de trabalho precisávamos. Então, ou seja, Paulo, ele não só
tinha o seu tempo de pregação, mas o que ele mostra com isso é que ele era um homem como a gente, ele também tinha o seu trabalho material. Então, ou seja, ele não só tinha o seu trabalho de pregação, eu volto, né, você tem lá o Paulo pregador, e você tem o Paulo como homem, como ser, como eu e como todos nós, que estão no caminho da evolução. E também ele precisava de trabalhar. E ele, com isso, ele coloca a função e a importância do trabalho nas nossas vidas. E ele mostra. E aí, lá num texto um pouco para frente, né? E aí, na verdade, só completar o 35, ele diz assim: em tudo tenho mostrado a vocês que é trabalhando assim que podemos ajudar os necessitados. Lembrem das palavras do Senhor Jesus: é mais feliz quem dá do que quem recebe. Então, ou seja, eu tenho capacidade de dar a partir do momento que eu trabalho. Eu não estou falando. Aí a gente pode pensar no trabalho material, de eu ajudar monetariamente alguém, ou com uma, sei lá, com uma roupa que eu comprei para o meu trabalho, agora estou cedendo, mas a gente tem o nosso trabalho intelectual, a gente estuda. E à medida que eu estudo, vai chegar alguém, vai me pedir um conselho, e eu estou fazendo o quê? Eu estou dando aquilo que eu conquistei com o meu trabalho intelectual. E intelectualmente, ó, e aí só para poder complementar, o próprio Paulo, lá em Tessalonicenses, ele vai dizer algo muito parecido, que ele vai dizer, ó, pois vós mesmos sabeis que deveis imitar-nos, ou seja, imitar, né, eles em relação ao trabalho, porque nós não andamos desordenadamente, nem comemos de graça o pão de que algum antes de vocês, homem algum, antes em trabalho e fadiga, trabalhando de noite e de dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Mais uma vez ele diz, ó, nós estamos aqui, estamos dando o exemplo que a gente trabalha para que a gente possa sustentar, e não que eu fique aí dependendo, né, sempre de alguém. Então, o universo vai sempre nos recompensar pelo trabalho que nós queremos desenvolver, porque é o quê? É energia colocada em movimento. O universo, né, essa mente criadora de Deus, ela está se expandindo o tempo inteiro. Então, nós precisamos se colocar em movimento. E como que a gente se coloca em movimento? Assim como, né, eu vou pegar a Priscila aí, na academia, a gente está lá, né, malhando, puxando ferro, para que os nossos músculos se mantenham saudáveis, o nosso espírito se tornará saudável através da ação do trabalho. Mais perguntas? Então, eu continuo, né? Na verdade, assim, essa parte acabou exatamente no que eu tinha programado aí para poder falar por último aí, essa questão do trabalho, e sublinhei uma última palavra, né? Que eu acho que ela acaba sendo, a gente estava falando da fé, e da coragem, e aí eu dei a alusão, né, do trigo e do fermento e do pão, do fermento e do trigo, ou se eu fosse fazer lá, dei o exemplo do pedreiro, né, a areia e o cimento, mas existe um componente aí que liga todos eles, que é a água. E este componente, que está aí na parte 36, que diz assim, ó, quando Paulo acabou de falar, né, dele discursar aí, na verdade, essas duas, o 34 e o 35, eles estavam ali, ele estava falando, né, para os presbíteros, e aí só vou voltar aqui, cadê um pouquinho, onde eu ia falar aqui? Bem, enfim, deixa para lá. Depois que ele termina todo esse discurso, né, é um discurso muito bonito, que ele na verdade, ele faz quase que um resumo da missão dele frente a esse trabalho que ele assumiu, que é levar, né, a todas as almas, todos esses corações que estavam ansiosos para conhecer as palavras do Messias, ter contato com essa energia maravilhosa, né, que mudava a vida de todos. Ele chega ao final, quando Paulo acabou de falar, ajoelhou-se com os irmãos e orou. Sublinhei a palavra orou. Por quê? Porque a gente vai ver, desde lá, Atos, ele vem depois, né, dos evangelhos, mas a gente já vai ver essa prática de Jesus, ou seja, essa prática de orar,
E Paulo continua, assim como todos os atos, que é exatamente o que? A nossa oração é a forma como a gente consegue se ligar a essa matriz criadora, ligar-se, né, ao nosso DNA divino, fazer com que a gente busque forças para restabelecer nossa fé, nossa coragem. Então, assim, essa seria a palavra de fechamento do nosso estudo de hoje. A gente vai buscar forças, a gente vai ter fé e coragem para enfrentar as nossas dificuldades, os nossos aprendizados, ou seja, o valor dos nossos aprendizados, através desta palavrinha pequenininha, mas de valor e peso enormes, que é orar. É através da nossa oração que a gente se liga à nossa matriz criadora, que a gente se liga àqueles que nos querem bem. É assim que a gente refaz o nosso padrão vibratório, é assim que aumenta a nossa frequência, porque quando a gente senta ali, né, se coloca de coração puro, não preciso de fazer orações, né, extensas ou lindas, mas elas precisam ser verdadeiras e precisam ser recheadas de sentimentos, serem, né, carregadas ali com o que a gente realmente quer colocar naquilo. Então, você vê que até Paulo, seguindo o exemplo de Jesus, orou. E, neste momento, eu convido a todos para que a gente possa orarmos juntos, para que possamos restabelecermos juntos essa conexão com o Criador, pedindo que nos dê força, nos dê coragem, que nos dê paciência, que nos dê determinação, que nos dê sentimentos de amor com os nossos irmãos, que conseguimos de compreendê-los neste momento que a gente vai passando durante o nosso processo de evolução, que nos dê sabedoria e inteligência para pegar tudo isso que a gente vem aprendendo ao longo deste curso, dos cursos anteriores, e termos coragem de colocar em prática nas nossas vidas, né, que a gente possa ter discernimento, né, que a gente possa pedir aí através da oração, quando não estiver cochilando, né, que venha alguém do meu grupo de proteção e dá um empurrão, acorda, Léo, tá na hora de dormir não, né, para que eu preste atenção no que a vida quer me ensinar. Então, eu convido a todos, e já que a gente fala tanto de Jesus, que a gente feche essa oração hoje com a oração que Jesus nos ensinou, para que a gente mantenha vivo a presença dele, né? Como se ele estivesse aqui, como se ele estivesse, não, né? Ele está no meio de nós, porque ele disse que quando mais de um estaríamos reunidos, ele está no meio de nós. Então, vamos sentir essa presença dele nos ensinando, quando quisermos falar com Deus, e aí fazemos o quê? Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação. Livrai-nos de todos os males, agora e sempre, e que assim seja. E que nossa